Foi realizado na manhã dessa segunda-feira, dia 1º de junho, aqui no Salão do Júri, em Bacabal, a abertura do seminário TCE Mais Movimento, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, onde contou com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores, tanto aqui de Bacabal como também de outros municípios do estado do Maranhão. O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, representando a FAMEM, esteve presente no evento e a nossa equipe acompanhou. Aqui nós estamos numa ação de capacitação, chamada TCE Mais Movimento. O objetivo é levar informação, qualificação e conhecimento para que o gestor público execute a política pública com mais eficiência, com mais qualidade, com menos erros. O objetivo é fazer entregas importantes para o cidadão no sentido de qualificar o gestor na prestação de serviços públicos. Nós temos assuntos importantes que são da ordem do dia: meio ambiente, criança e adolescente, violência de gênero, emendas PIX, transparência, tudo no sentido de evitar que o gestor público erre e que a população seja penalizada pela essa falta de conhecimento. O tribunal, nesse momento, sai de uma ação fiscalizatória e leva conhecimento, qualificação para que a população tenha melhores serviços. Bacabal tem sido um parceiro muito importante nessas ações de capacitação do tribunal. Ano passado nós encerramos uma edição aqui de forma muito satisfatória, com recorde de público, e nesse momento a gente resolveu começar por Bacabal, para reconhecer a parceria da FAMEM com o Tribunal de Contas no sentido de levar capacitação e qualificação, buscando um bem comum e a melhora da sociedade maranhense e da prestação de serviços. Então, o tribunal reforça nesse sentido um novo papel, uma nova dinâmica. O que está acontecendo hoje é um projeto, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, TCE Mais Movimento. Ele é um projeto promovido em parceria com a FAMEM e também com o Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, assim como o SEBRAE. O que ele pode oferecer para a sociedade? Ele pode oferecer uma gama de conhecimentos em relação ao orçamento público, para poder fazer com que a sociedade entenda o direcionamento desse orçamento, incorporado em ações de cidadania, e também sobre emendas impositivas, que é um assunto muito bem demandado e dificultoso em relação a como é a operação dessa temática. E nós do Conselho Regional de Contabilidade, a gente vem junto com o TCE, tentando participar desses projetos justamente para levar capacitação para os contadores públicos, porque a gente sabe que o conhecimento ele agrega, e quando a gente tem um profissional capacitado, isso ajuda muito mais a levar tanto a capacitação, conhecimento, como reverter, como eu falei, em cidadania. É uma ação que tem a parceria da Federação dos Municípios do Maranhão, dos prefeitos, com o TCE, no sentido de levar as orientações e informações do TCE para as gestões municipais. Nós sabemos que a gestão municipal ela tem a grande responsabilidade de usar os recursos públicos para garantir a boa aplicação dele e que ele se torne, através das ações que são feitas em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, que chegue até a população para melhorar a qualidade de vida dela. A gente tem sentido em muitos momentos que vários prefeitos, ex-prefeitos, terminam sendo penalizados pela má aplicação dos recursos públicos, Às vezes algum ato da administração municipal, mas em muitos casos, às vezes é a falta de uma orientação técnica para ajudar as gestões municipais a fazer a boa aplicação dos recursos. O Tribunal de Contas do Estado ele tem a responsabilidade, de fazer toda a fiscalização de todos os recursos que são obtidos pelos municípios. Através dessa fiscalização, em muitos momentos, os municípios terminam também sendo penalizados. E o que a gente tem construído durante esses 1 ano e 5 meses que estamos à frente da Prefeitura de Bacabal e também da Federação dos Municípios, um diálogo permanente com as instituições como o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, para que a gente possa, através dessa parceria, antes de se pensar numa punição do que possa vir a ocorrer, que a gente ajude as gestões municipais através da orientação, da formação também, com as informações do seu corpo técnico, através das suas controladorias, E é isso que a gente tem feito. Eu agradeço muito o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Daniel Brandão,
também ao Dr. Fábio Alex, que é o coordenador de controle do Tribunal de Contas, e que através dessa parceria, né, desse diálogo permanente, nós temos conseguido tomar medidas importantes para a boa aplicação dos recursos públicos. Semana passada, inclusive, a FAMEM, né, nós reunimos com o Ministério Público Estadual, com o Procurador-Geral, doutor Danilo, com o presidente do Tribunal de Contas, doutor Daniel, e estabelecemos uma normativa que veio fazer a regulamentação de pagamentos de shows artísticos nas cidades. Porque o que acontece é que em muitos momentos tem municípios que contratam banda, contratam shows e deixam de pagar o funcionário público. Os serviços de saúde, de educação não funcionam. Então, essa regulamentação, ela foi feita e nós apresentamos até, diga-se de passagem, por vontade também, por um desejo dos gestores municipais. Porque dessa forma, nós equilibramos, né, primeiro, os valores gastos em festividades. Hoje, municípios até 50 mil habitantes, eles só podem contratar uma banda no valor máximo de 250 mil. Municípios de acima de 80 mil, acima de 50 mil habitantes, eles podem gastar com bandas até 500 mil. E municípios acima de 80 mil, eles só podem chegar no teto de 700 mil reais. Então, bandas de 1 milhão, de 1,5 milhão, podem ser contratadas pelos municípios? Pode. Mas se a iniciativa privada ajudar, se o governo do estado também patrocinar, se o governo federal apoiar também as festividades. Mas com recursos do município, só poderão ser feitas contratações de bandas, essas que foram estipuladas os valores, né? Estabelecemos prerrogativas, só poderá haver esse tipo de festividade com dinheiro público se os prefeitos também demonstrarem que o pagamento do funcionário está em dia, que os fornecedores estão recebendo, que os serviços públicos que são importantes para a população estão todos estabelecidos. E isso tudo é fruto, né, desse diálogo que nós temos mantido, porque o que a gente procura, os prefeitos todos do Maranhão querem, é fazer a boa aplicação para atender a população através desses serviços públicos, né? Esse é o desejo. E com a orientação que nós temos hoje, através do próprio Tribunal de Contas, nós vamos continuar avançando e tenho certeza que quem ganhará sempre com isso é a população.